noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o nosso estudo é o nosso amigo Robinson. Ele vai falar sobre o orgulho e a humildade. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso. Nós mudamos o livro recentemente. A lição é a número 3, intitulado O Arado. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 72, que diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E ainda uma consideração de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementes e a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade da luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, um sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos nos símbolos de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guardados. A gente costuma dizer que está cumprindo, né? Também fazer hoje, em pleno dia do meio ambiente, né? A gente está falando do meio ambiente hoje, de junho, ele veio falar para a gente a importância do arado, a gente cuidar da terra, né? O símbolo que Jesus coloca para a gente no tratado da terra, e justamente é um símbolo que remete para a gente um símbolo de cuidado e de esforço. E quando a gente fala lá com as crianças, com os jovens, com o semeador, ou algo do tipo, né? A gente sabe que para cuidar de uma planta, que ela vem uma raiz, né? Vem dar uma árvore frondosa, uma árvore bonita, com flores e frutos, né? Ela exige tempo, mas exige cuidado, luta, esforço, para que ela dê aquela frondosa. Então, Emmanuel já começa aqui falando do belo símbolo, falando da importância do arado que ele coloca. O arado é a regra de todos os tempos. É pesado, não é fácil cuidar da terra, né? Demanda esforço, demanda luta, demanda sacrifício. Nós estamos aqui hoje justamente para cuidar desse arado, da qual o cultivador deixa para a gente essa oportunidade de cuidar dessa escola, né? Para
acabei dando início ao dia do meio ambiente, que é importante de nós entendermos a nossa contribuição. Não é um assunto que a gente mata, a gente fala depois. Aí nós sabemos as consequências das nossas ações, sejam elas muitas das vezes equivocadas, ou sejam elas que a gente possa fazer a nossa diferença, reciclando lixo, ou cuidando da minha praça ali, para que possa fazer a diferença não só para mim, como para todos nós. Porque todos nós, quando a gente assiste alguma noticiário na TV, por exemplo, quando a gente vê os fenômenos da natureza nítido para nós algumas expressões, da Rio Grande do Sul é um caso especial que nós estamos vivenciando, a gente vê que muitas vezes são ações em que nós podemos olhar e precisamos cuidar. Precisamos justamente ter a postura de que eu preciso cuidar desse terreno. E aqui Emmanuel toca muito bem desse símbolo do terreno, é justamente a gente cuidar do que aquilo que foi deixado para nós, em termos de oportunidade. Ele fala aqui, né, de não desprezar as oportunidades perdidas, né, as oportunidades vêm a todo instante, a gente precisa justamente refletir nos nãos que a gente diz, ou então quando a gente adia os compromissos, né, eu já falei aqui algumas vezes, que as maiores desculpas do espírita é justamente de falar de que a gente não tem tempo. Aí não tem tempo. Não tem tempo. Aí quando a gente vai para a universidade, não sei se todo mundo já passou na acadêmica, o professor sempre fala, né? O que vocês fazem de dinâmica? Todo professor fala isso. E a gente precisa refletir como nós estamos gerindo o nosso tempo. Porque a gente não tem tempo para ficar uma horinha aqui para assistir um estudo, uma oportunidade de reflexão, mas a gente tem que ficar 9 horas no Facebook, no YouTube. E a média do brasileiro hoje. A média nossa justamente que está 9 horas no aparelho telefônico. Sendo que é uma ferramenta também que pode ser cuidada. Pode ser. Muitas vezes a gente abusa dessas ferramentas e muitas vezes cai, ele costuma falar aqui, né, da ociosidade e indiferença. Às vezes as conversas estão muito hoje, um orgulho, né, um obstáculo, né, que a gente também tem, e trabalhar a unidade que é a vertente máxima do cristianismo. E a gente precisa entender que o que ele diz aqui no final, né? Enterrando nossa conversão. Ará promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Ou seja, é duro, não vai ser fácil. A gente, quando a gente pergunta no trabalho, às vezes a semente lá não vai brotar. Muito cuidado, ficar com muita proteção. Tem certas plantas, por exemplo, que não vai muito ao sol, outras vão muito ao sol. A gente precisa cuidar com carinho e com disciplina. Então, acho que encerra aqui bem, justamente trabalhando a gente o símbolo do arado, como a gente vê esse símbolo de cuidado, precisamos cuidar. Né? E esse cuidado demanda esforço coletivo para a nossa transformação. Né? É um símbolo que justamente remete a nós de que precisamos cuidar de nós. Para cuidar de nós, a gente precisa fazer justamente a nossa parte nesse cuidado de continuar seguindo em frente na essência do Evangelho, a qual nós estamos dando até hoje. Vamos levar nosso questionamento, então, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo, refletindo, meditando o Evangelho, para que possa tocar nos nossos corações e que a gente possa levar esse conhecimento em forma de sementes aos nossos amigos, aos familiares, a todos os entornos que compõem a sociedade, mas principalmente auxiliando na composição do homem novo
retirando na terra. Ampara nossa família, somos junto com os políticos do próprio programa a trazer para nós as reflexões e que a gente possa também, durante toda a palestra, também mentalizar os nossos amigos, frequentadores, colaboradores que participam dessa instituição, aqueles que estão assistindo pelos veículos sociais, para que a gente possa continuar com o propósito firmado de dar prosseguimento a essa administração, levando esses ensinamentos a todas aquelas criaturas que precisam de consolo. Nós possamos, então, refletir diante da nossa jornada e possamos confiar em muita vida dessa justiça. Então, vamos para a palavra para o Patrício, que vai falar sobre o orgulho. Valeu, Filipe. Boa noite a todos. Que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Um pouquinho diferente hoje sentado, né? Que eu até comentava com o Felipe. Eu não me recordo a última vez que eu tenha falado desse tema. Com certeza, nos últimos 10 anos eu não tratei sobre isso. Então eu tive que fazer uma pesquisa lá em casa, uma pasta que eu tenho de muitos temas, né? Eu estou com algumas anotações aqui que para ficar em pé pegando e ficando torto aqui na mesa, é preferível falar sentado. Mas o Felipe já anunciou o tema. Ele, na realidade, está dentro do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tema que o Felipe escalou vários oradores, né, nas últimas semanas aí para tratar desse capítulo 7, nos seus vários itens. Bem-aventurados pobres de espírito. E está nas instruções dos espíritos essa mensagem do orgulho e da humildade, dado por 2 espíritos, Lacordaire e Adolfo, bispo de Argel. Então nós vamos fazer um pouco um resumo sobre isso, que eles nos disseram, mas eu quero iniciar falando um pouco exatamente do capítulo 7, que tem sido tratado aqui nas últimas semanas. Bem-aventurados pobres de espírito é uma das bem-aventuranças, que quando Jesus sai da cidade de Cafarnaum e sobe a aba de um pequeno monte, alguns exegetas, que são aqueles que se aprofundam no estudo das Escrituras, dizem que esse monte chamava Corum Ratim, outros dizem que esse monte chamava Monte Eremos. Cá para nós, Eremos é mais bonito, né? Um nomezinho, né? Corum Ratim, né? Então vamos ficar com quem definiu que o nome seria o Monte Eremos. E lá ele pronunciou 9 bem-aventuranças que estão muito bem explicadinhas em Mateus capítulo 5. Aonde nós vamos encontrar as bem-aventuranças em Mateus? Em Lucas, capítulo 6. Mas eu costumo dizer que Lucas deu uma misturada lá nas bem-aventuranças. E Mateus deixou bem separadinho, em que nós vamos encontrar lá 5 bem-aventuranças que falam de comportamento, bem vivenciado, que nos conduzirão a Deus mais rápido, e 4 que nos fala de sofrimento, que também nos conduzirão a Deus mais rápido. Então, essa bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, é uma bem-aventurança de comportamento, porque nos concita o quê? A simplicidade, a humildade. Porque quando fala-se pobre de espírito, as pessoas pensam que Jesus teria falado das pessoas ignorantes, não é? Baldas de conhecimento, nada disso. Jesus estava se referindo realmente às pessoas puras de coração, as pessoas que têm humildade na sua maneira de existir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se interrelacionar, né? Mas muitos não entenderam que era assim aquilo que Jesus dizia. Então, Kardec, sabiamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza eu já falei isso aqui em outra oportunidade, nos 27 capítulos primeiros, ele coloca como título uma das 3 maneiras que Jesus nos instruiu, ou um ensino, ou uma parábola, ou uma passagem. Depois, não raro, só 4 capítulos do Evangelho que não são assim, e ele faz uma explicação dessa parábola, desse ensino, dessa passagem de Jesus. Depois ele abre para que os espíritos comentem sobre esse assunto, e ele dá subtítulo Instruções dos Espíritos. E aí ele junta, nesses capítulos 27 do Evangelho, aquilo que os espíritos falaram sobre esse assunto. Você está falando 27, mas são 28 capítulos, sim. É porque o 28º é uma coletânea de preces espíritas, em que começa no primeiro item com a oração do Pai Nosso. Que eu costumo dizer, só aquilo ali dá uma palestra, né? Porque é muito interessante os comentários que são colocados ali acerca de cada frase da única oração que Jesus nos ensinou. Bom, então, ele pega 4 capítulos do Evangelho, capítulo 7, 8, 9 e 10,
e nos coloca essas bem-aventuranças, não todas, mas ele dá um resumo das outras bem-aventuranças no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Ali ele coloca as bem-aventuranças de aflições, de sofrimento. E nos outros 4 ele coloca a bem-aventurança de comportamento. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados misericordiosos, e assim sucessivamente. Ora, então o que acontece? Por que ele dizia bem-aventurados pobres de espíritos? Porque eles seriam aqueles mais aptos a compreender a sua mensagem. Já que os homens chamados homens de ciência, os intelectuais, pela gama de conhecimento que eles reúnem, muitas vezes eles se acham acima, né, de todo conhecimento. Eles se acham, como se diz no popular, né? Eles estão por cima da carne seca, como se diz no popular. E eles, muitas vezes, eles têm dificuldade de entender as coisas do espírito. Por quê? Os homens de ciência, eles se baseiam muito mais no fato concreto, naquilo que é possível ser provado pelos sentidos. E os fenômenos espirituais e os fenômenos espíritas, eles têm um quê de subjetividade, que é muito difícil confirmar ou comprovar pelos equipamentos atuais da ciência. Embora já se houve várias tentativas disso, eu me lembro do Konstantin Raudiv, na União Soviética, no século passado, em que ele gravava a voz dos espíritos, depois ele colocava o aparelho de televisão na estática, e ali ele conseguia ver algumas imagens também, filmar e ouvir alguns sons. Através do próprio telefone, do aparelho de telefone, certa feita ele recebe uma ligação e era da mãe dele desencarnada falando com ele ao telefone. Imagina só, hein? Quem não era pesquisador, se atende o telefone do seu pai e da sua mãe do lado de lá, cai durinho ao lado do telefone, né? Então ele foi um grande pesquisador nessa área de tentar provar os fenômenos. Nós temos as reuniões de materializações luminosas, inclusive com fotografias, que viraram um livro. Há sim algumas maneiras que se pode comprovar. Mas por que houve o distanciamento da ciência e da religião? Exatamente por isso. Muitos atribuem que esse distanciamento se deveu mais aos chamados pensadores do positivismo, como Augusto Comte e Maximilien Littré. Por quê? Eles só admitiam aquilo que pudesse ser provado. Então, o que não podia ser provado, eles não tinham como algo de fato real. E houve esse distanciamento da ciência. Por quê? A ciência com o seu lado de descrença dos fenômenos e a religião também com aquele cepticismo de que a ciência era algo puramente materialista. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Aliança da Ciência com a Religião, o codificador nos fala que era preciso que isso um dia se aclarasse. Por quê? Porque todas as duas ciências, tanto a ciência material quanto a ciência espiritual, são ciências divinas. São criações de Deus. E como é que elas poderiam andar desassociados se na realidade eram uma ciência, todas as duas eram ciências criadas por Deus? Então era necessário que houvesse essa aglutinação dessas duas formas de ciência, a ciência material com a ciência espiritual. E aí nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador diz com muita propriedade, esse traço de união será no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. E nós estamos já começando a vivenciar esse momento de uns anos para cá. Porque se vocês falassem numa universidade acerca dos fatos e dos fenômenos espirituais, já seria ridicularizado. E nós tivemos exemplo disso em vários que no passado tentaram fazer isso e caíram em descrédito com seus próprios colegas da área da medicina, da área das ciências mais variadas possível. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um resumo, tá? Não vou citar aqui todas. Hoje nós temos no Brasil algumas universidades que têm um departamento de espiritualidade dentro delas. Talvez a primeira que tenha começado isso, através do Dr. Sérgio de Oliveira, foi a USP. A USP em São Paulo, considerada a maior universidade desse país, tem um departamento de medicina e espiritualidade dentro dela. Além da USP, nós temos aqui no Brasil Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal Fluminense, a Unital, Universidade de Taubaté, a Unicamp, em Campinas, a UERJ, a Universidade Federal de Juiz de Fora, tá?
Só algumas que eu relacionei aqui. Tem uma lá do Nordeste, que me fala a memória, de Pernambuco. São universidades que hoje têm a cadeira de medicina e espiritualidade. Graças a Deus. Né? Imagina quando os nossos médicos, Rogério da área de saúde, imagina quando os nossos médicos trataram o ser humano, como diz Joana de Anjos numa obra monumental através de Valdo Franco, ser integral. Quando não só medicarem as consequências na carne, a somatização das nossas doenças, mas entender que elas são manifestação do desequilíbrio espiritual. Então, no Brasil, várias universidades já estão com esse departamento. Em São Paulo, como eu disse para vocês, o doutor Sérgio de Oliveira, ele criou até um instituto dele, o Instituto da Mente, porque ele é um maior conhecedor do mundo, com certeza, sobre a glândula pineal, que é uma glândulazinha que nós temos no meio do cérebro, que ela é responsável na nossa puberdade o aparecimento, né, dos nossos hormônios, da área sexual e tudo mais. Mas depois ela trabalha também a questão hormonal e uma série de coisas dentro de nós. Inclusive, André Luiz nos fala da glândula pineal no Missionários da Luz, me fala a memória o capítulo 3, que ela é iluminada no mundo espiritual e ela gerencia uma série de coisas em nós, não só organicamente falando, mas também com relação à nossa psique. Então, uma glândula que o doutor Sérgio de Oliveira, inclusive, ele fez filmagens dela com aparelhos eletrônicos de alta potência, como é que ela reage de acordo com a criatura pensa. E junto com ele, nós temos o doutor Nubo Facuri, na Universidade de Campinas também, que fez um trabalho belíssimo também de espiritualidade nessa universidade. Isso está só no Brasil? Não. Só para nós termos uma ideia, a Universidade de Melbourne, na Austrália, a Universidade de Toronto, no Canadá, de Calgary, no Canadá, a Universidade Americana, em Duke, no estado, lá em cima da Carolina do Norte, foi a primeira nos Estados Unidos a estudar a medicina e a espiritualidade. Stanford, nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, Colômbia, Munique, na Alemanha, Royal College, no Reino Unido, só para nós termos ideia de algumas universidades no mundo que estão trabalhando a questão da espiritualidade. Então, nós vemos que o que Kardec dizia no Evangelho segundo o Espiritismo, lançado a 15 de abril de 1864, está acontecendo. A união da ciência com a religião. E nós vemos que isso vai trazer progressos enormes para a existência de todos nós, dos seres humanos. Então, era necessário que isso acontecesse, porque era preciso esperar que nós evoluíssemos intelectualmente. Era preciso que nós crescêssemos intelectualmente para compreender essas coisas. Bom, orgulho, que é o tema da noite de hoje. Se nós formos buscar a simples definição num dicionário qualquer da língua portuguesa, nós vamos encontrar que orgulho é um conceito exagerado que se faz de si próprio. Soberba, sinônimo de vaidade, sentimento elevado da sua própria dignidade pessoal. E humildade vem do latim, humilité, que significa o humus da terra, que gera, né, a vida, que é fértil. É a pessoa humilde, é aquela que está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa vontade e o aprendizado. As pessoas humildes, elas procedem como grande Sócrates, que não escreveu nada. Sócrates, assim como Jesus, se não fossem os 3 discípulos mais próximos dele, Antístenes, Xenofonte e Platão, nós não saberíamos a teoria freudiana, mas Platão foi aquele que mais escreveu, tem uma obra monumental chamada Banquete, para quem quer conhecer um pouco, né, dos filósofos socráticos. É um livrinho fino, mas com bastante diálogo lá. É um diálogo de Fedro com Lísias, considerados também, àquela época da Grécia Antiga, filósofos, e ali tem vários conceitos socráticos que ficaram registrados por Platão. Mas Sócrates, dentro da sua humildade, embora fosse um homem de enorme conhecimento, ele tem uma frase que o tornou célebre, né, no mundo inteiro. Eu só sei que nada sei. Porque isso é um conceito de que eu preciso aprender muitas coisas. Só que, como eu disse há pouco, então os homens de ciência, movidos pelo orgulho de que possuem uma bagagem de conhecimento, e isso acontece, é natural, gente. Quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente abarca conhecimentos para nós começamos a achar que nós sabemos muita coisa.
Mas se nós percebermos, e a ciência nos fala isso, que o nosso cérebro, ele não atua 10% da sua capacidade e que nós não conseguimos acumular praticamente nada do conhecimento humano, aí nós vamos ser chamados à questão da humildade de entender, como Sócrates, que eu só sei que nada sei. E que quanto mais a gente estuda e mais a gente aprende, mais horizontes novos se abrem dentro desse conhecimento que nós precisamos ter. Então não é fato, eu gosto muito de astronomia. Eu tinha muita vontade de ser astrônomo. Depois que eu vi que só tinha cálculo, matemático, eu sou péssimo. Eu só sei as 4 operações, e mesmo assim, tem engenheiro aí, né, engenheiro? Mesmo assim, eu não gosto de repetir, porque eu só sei as 4 operações, quando eu repito dá resultado diferente. Graças a Deus hoje tem a calculadora, né, que não deixa a gente errar. E eu falei, astronomia não dá para mim, qualquer outra coisa que não tenha tantos cálculos matemáticos. Mas eu gosto de estudar astronomia, então eu já li coleções inteiras sobre o universo, né? Isso aqui não é para me gabar, não, mas quanto mais eu estudava e via, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho a mínima condição de entender o mínimo do que seja o universo. Porque quando você vê que a Via Láctea tem 25 bilhões de estrelas, e que cada estrela dessa pode ter um complexo como o nosso, né, um sistema planetário quanto o nosso aqui, e que são trilhões e trilhões e trilhões de galáxias que existem no universo, eu desisti de estudar astronomia. Eu só vejo uns vídeos aí na internet, né, falando da grandiosidade, das distâncias astronômicas desses planetas para a gente chegar lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você querer, pelo conhecimento que você tem, se levar acima daquilo que de fato você é, daquilo que de fato você conhece. O Rogério, domingo passado aqui, próximo passado, ele nos falou daquele que se eleva será rebaixado, não? Então, está dentro desse capítulo, antes da gente chegar especificamente no orgulho e humildade. E quando perguntaram a Jesus quem era o maior, nós só fazendo um resumo do que ele falou, bem pequeno mesmo, porque ele abordou muito bem o tema. Então, quando chegaram até Jesus, falaram, quem é o maior no reino dos céus? Qual é a figura que Jesus pega? De uma criança. Ah, Rogério, de uma criança. Por quê? O que é a criança? A criança é um espírito reencarnado. Claro. E ela traz toda uma bagagem existencial de outras vidas. Significa que ela é a natureza que Jesus colocou? Não. Jesus quis dar um exemplo. Porque a criança recém-reencarnada, ela traz isso. Ela traz a característica da sua simplicidade, da sua humildade. Ela pergunta mesmo o que ela quer conhecer, ela quer aprender. E hoje em dia eles fazem cada pergunta para a gente que a gente fica desconcertado. Né? Por quê? Espíritozinhos que estão reencarnando agora, gente, eles têm um grau de elevação intelectual grande, diferente da minha geração. Então eles vêm com conhecimento, principalmente tecnológico, que não é brincadeira, né? O meu netinho que está com 6 aninhos de idade agora, quando ele tinha 4 aninhos, ele já sabia instalar jogo no celular, que eu não sei até hoje como é que faz isso, né? Eu só tenho mais de 60 anos, não vou dizer quanto, mas mais de 60. E ele, com 4 aninhos, já falava, né? Instalei um jogo aqui no celular. Meu Deus do céu, como é que consegue isso, né? A minha filha, desde pequena, que me orientava no computador. Eu falava, Vivi, o pai travou aqui. Pai, é só... Eu falei, não ensina para o seu pai, não. Resolve o problema, que quando travar eu te chamo de novo, porque eu não tenho condição de aprender, né? Então nós não somos uma geração tecnológica, e eles são. Agora, significa que eles são evoluídos moralmente? Nem sempre. Estão tendo muita intelectualidade, mas nós temos que ter cuidado com o processo educacional. Questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec nos assevera qual a utilidade do espírito passar pelo estado da infância. E aí os espíritos respondem que é nesse momento em que os pais, como primeiros educadores, têm a obrigação de corrigir aquilo que eles apresentam. Em outras palavras, lá está assim. Então nós somos responsáveis por isso. Então o que eu estou querendo dizer? Tem espíritos que reencarnam e desde cedo você vê que são meigos, são, né, afetuosos, estão sempre dando beijinho, fazendo carinho, dizendo que ama e tudo mais. Assim que aprende a falar, tem essas manifestações de carinho. Aí eu costumo dizer, você olha assim e fala, nossa, esse aí veio do nosso lar, né? Teve uma conversinha lá com o André Luiz, com Clarencio, com aqueles espíritos, que é uma mansidão. Mas tem uns que, nossa mãe, assim que aprende a andar e que aprende a falar, então, só Jesus para abençoar, né? São agressivos. Primeira coisa quando aprende a falar é palavrão, a xingar, né? São agressivos, agridem, uma série de coisas. Aí você olha assim,
fala só, meu Deus, esse aí veio direto do umbral, não passou por lugar nenhum, né? Captaram ele lá no umbral e falou, pode reencarnar, que é para ver se você melhora. E isso é natural, é um processo natural. Ora, então quando Jesus coloca a figura de uma criança e mostra para os discípulos ali que estavam, se você quer obter o reino do céu, proceder como essa criança, é naquela questão inicial, daquela simplicidade, quando eles nascem, né? Daquela purezinha que a maioria deles traz, mas Jesus conhecia a natureza íntima de cada espírito que reencarnava. E depois também, fazendo também um resuminho dentro desse capítulo, chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é a mãe dos filhos? Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Os dois discípulos que Jesus chamou depois que chamou Simão Pedro e André, os dois irmãos também. E aí a mãe queria que, né, quando chegares no seu reino, peça para que um sente à tua direita, outro sente à tua esquerda. Aí Jesus diz, a mãe toda orgulhosa dos filhos, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus. As mães geralmente são orgulhosas dos filhos. E esse orgulho é um orgulho bom. Quando você tem o orgulho daquilo que seu filho fez, cresceu, do comportamento dele. Não orgulhosos, muitos pais que têm por aí, de que o seu filho, a sua filha, são homens de bens, porque venceram na vida, cresceram materialmente. Isso é claro, natural, que é bom para uma existência no mundo corporal, no mundo material como a Terra. Mas mais importante do que isso, o orgulho que nós pais devemos ter é que nossos filhos se tornaram homens de bem. Porque sendo homem de bem, pode até ter bens, fazendo um trocadilho infame aqui, que saberão utilizar. Agora, quando esses espíritos crescem, não como homens de bem, não vão saber utilizar os bens da terra. Novamente fazendo um trocadilho, né? Então, aí ela pede, Jesus fala assim, olha para os dois e fala, mas vocês poderão fazer o que vai acontecer comigo? Vocês vão me seguir? Vocês vão beber do meu cálice? Que Jesus já falava ali de todo o sofrimento que ele ia passar com a crucificação, com o julgamento, tudo mais. E eles disseram, sim, podemos sim. Ele falou, de fato, vocês realmente poderão sorver o cálice que eu vou beber, porque sorveram mesmo depois. Todos os apóstolos tiveram morte violenta, vocês sabem disso. Todos, com exceção de João, né? Com exceção, inclusive, do João. Mas ele foi degradado para a ilha de Patmos, e lá deram uma esquentada nele no azeite quente, não conseguiram matar, mas deram uma fervidinha nele boa lá, né? E não se sabe por quê, mérito dele, alguma coisa assim, foi o único que sobreviveu. Todos, ele morreu de idade, de velhice, todos os outros foram crucificados, decapitados, apedrejados, flechados, como vocês conhecem a história da desencarnação dos apóstolos. Aí Jesus vira, já que vocês falaram que vão beber, e Jesus sabia que eles iam realmente beber, que eles iam passar por tudo que eles passaram depois. E aí Jesus disse para ele, mas gente, isso aí não me cabe a mim. Isso cabe a meu Pai. É meu Pai que vai definir. E Jesus era tão humilde, mas tão humilde, foi o maior homem que já passou na face da terra até os dias atuais, que quando aquele jovem rico, segundo a história bíblica, por que ele era um jovem rico? Porque, segundo alguns autores das Escrituras também, as gravuras que existiram dele, os comentários que se faziam desse jovem rico, acreditava-se que ele era um príncipe. Então ele se aproxima de Jesus e fala, o que eu preciso fazer para conseguir, bom mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus diz para ele o seguinte, quem me chamas bom? Bom, só o Pai o é. Meu Deus do céu. Jesus foi a criatura mais boníssima que já passou na face da terra. Mas ele era tão humilde, mas tão humilde, que onde é que ele nasceu? Ele não podia ter nascido no palácio de Herodes, filho de um próprio imperador daquela época? Ele não podia ter nascido, pelo menos, numa mansão, em alguém abastado, na Palestina daquela época, em Jerusalém, em Israel daquela época? Onde ele foi nascer? Foi nascer numa estrebaria, onde dormem cavalos, colocado lá num bercinho de palha, de grama. O maior de todos os homens já nasceu nos mostrando a maior de todas as virtudes, como Filipe diz na página inicial, que é a humildade. Então, as duas maiores virtudes que Jesus nos ensinou a todos nós foi humildade e caridade. Porque se você é humilde, você consegue não ser orgulhoso. Se você é caridoso, você consegue não ser egoísta. Porque você pensa no seu próximo, muitas vezes, em primeiro lugar do que em você mesmo.
Agora, aquele que é orgulhoso não consegue ser humilde, porque ele se acha. Ele acha que ele tem, né, um conhecimento acima da média, inclusive, da humanidade. E aquele que é o egoísta, ele pensa primeiro nele. Então, primeiro ele quer juntar, juntar, juntar. O que sobrar, eu dou para os pobres, como a parábola da mesa, né, farta, e Lázaro, que ficava com as migalhas. Então, o que os Espíritos nos dizem nesse capítulo? Aí nós vamos lá para a instrução dos Espíritos. Lacordaire nos fala: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Se a humildade poderia ser caridosa, acabamos de falar com o vosso próximo, não tem como. Até porque, se você não for humilde, a sua caridade ela é humilhante. Porque muitas vezes ela humilha aquela pessoa que está recebendo. E aí, como vocês sabem, né, eu gosto muito de historinhas. Tem uma historinha muito interessante sobre um médico que, finais de semana, ele tirava para fazer a sua obra de caridade, né? Então, ele saía cortando cabelo. Como eu disse para vocês, tem tanto papel aqui que não, é difícil até achar onde que eu anotei isso. Mas não tem problema, eu conheço a história de cabeça, mais ou menos. E aí, ele, finais de semana, ele ia para uma comunidade carente cortar cabelo das pessoas carentes. Provavelmente, era uma dessas situações que a gente costuma dizer em que as pessoas ficam frustradas nas suas profissões. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais nos asseveram que, quando o espírito está na erraticidade, que é o mundo espiritual, claro que tem alguns que não têm condição de escolher, mas na sua grande maioria, nós escolhemos o gênero de provas pelas quais nós queremos passar, e nisso consiste o nosso livre-arbítrio. E entre os gêneros de prova que nós escolhemos, basicamente, é o berço, onde nós vamos nascer, isso já é acertado antes, filho de quem nós vamos ser, a união matrimonial com quem nós devemos nos casar, porque, não raro, os nossos casamentos, Martins Perova, num livro muito interessante, Estudando a Mediunidade, que é um trabalho que ele faz sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, no capítulo 18, Espiritismo e Lar, Martins Perova deixa bem claro, segundo as suas pesquisas que ele fez ao longo de toda a sua existência, um grande pesquisador espírita, ele nos fala que, na quase totalidade, os nossos casamentos são provacionais. O que isso quer dizer? Um deve ao outro, o outro deve a um. Por isso que casar é muito fácil. Difícil ficar casado, né? Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, por isso que é muito difícil, porque são espíritos que vêm para acertos. E nem sempre, numa única existência, consegue acertar-se. E muitas vezes, essas provações são adiadas para outras oportunidades. Necessariamente eu vou ter que voltar como marido, como esposa? Não. Como filho, como parente, como irmão, como vizinho, né? Que não te deixa em paz o tempo todo, está ali o tempo todo. Tudo isso é natural. Né? Então, ele nos assevera lá com muita propriedade que... perdão, esqueci de falar. Outro gênero que a gente escolhe é, mais ou menos, a profissão. Não no sentido específico. Né? O Adair falou, não, eu vou ser engenheiro civil quando eu reencarnar. Não é assim. Eu vou trabalhar na área de exatas. Rogério, eu quero trabalhar na área de humanas. Aí foi ser na área de enfermagem. Então, nós escolhemos a área na qual nós queremos atuar. Nem sempre acontece. Por quê? Porque quando a gente chega aqui por uma série de impedimentos ou de situações que nos conduzem a outra profissão que não aquela que nós almejávamos no mundo espiritual, a gente acaba fazendo outra coisa. Eu tenho certeza que no mundo espiritual eu não escolhi ser contador. Tanto é que eu, na realidade, eu só me tornei contador de histórias nas palestras, né? Porque contador mesmo lá fora, operacional nunca fui. Eu só tirei o diploma. E não gostei, não fiz o curso, que eu precisava de ter um ensino superior, mas nunca exerci a profissão. Ora, e o último dos quatro, o gênero de morte. Mais ou menos como nós queremos desencarnar. Né? Então é por isso que a gente às vezes se espanta. Fulano morreu, desencarnou dormindo, de acidente de carro, tal situação, de acordo com as nossas existências anteriores.
Tá? Mas por que nós estamos dizendo isso? Ora, então, o que acontece? Dentro dessas nossas propostas de vida, nós estamos aqui por uma razão muito simples. Uma das mais belas definições que eu vi de reencarnação, o que é a reencarnação? A reencarnação é o perdão de Deus para as nossas falhas, dando-nos a oportunidade de repará-las através de outra existência. Perdão de Deus para nossas falhas. E aí, essa definição nos diz que as falhas, os nossos erros, os crimes, não há nada disso que não seja irreparável. Tudo isso tem como ser reparado. Se não for na presente existência, pode ser nas outras. Por quê? Porque acima de tudo isso está um incomensurável amor de Deus por todos nós. Bonito, né? Porque se ele é soberanamente bom e justo, ele sabe que os nossos crimes, as nossas falhas, onde nós erramos, muitas vezes de uma forma grotesca até, e não deveria mais acontecer, isso de uma forma vai ter que ser ressarcido de algum meio. E como é que nós vamos ressarcir isso? Já que nós ferimos não a Deus, porque Deus não é suscetível a aborrecimentos, Deus não fica chateado com a gente, né? Deus não fica magoado, isso é uma condição humana, isso não faz parte mais das características divinas, mas ele estabeleceu as suas leis universais. E elas estão aí, desde quando ele criou, elas são daquele jeito. Porque senão, se Deus vira e mexe, modificasse as suas leis, o universo não teria estabilidade alguma. Então, tudo que existe, eu digo universo aqui, vida, né, planetas, sistemas, física, química, biologia. Se ele vivesse mudando as suas leis, não teria estabilidade alguma no universo. Então, elas estão lá. Quando nós infringimos um desses códigos de ética comportamental, nós vamos ter que ressarcir a quem? As leis divinas. Então, as pessoas são instrumentos nossos para o nosso aperfeiçoamento. Há uma frase muito bonita no que Joana de Anjos diz a Divaldo. Quem assistiu aquele filme Mensageiro da Paz, talvez se lembre dessa frase que Joana disse a Divaldo. Joana diz assim: Divaldo, não te preocupes mais. Era um momento que Divaldo estava triste, preocupado, Mansão do Caminho, aquele monte de crianças chegando para ele cuidar. Ele acabara de receber uma outra criança, que vocês conhecem a história, a mãe do obsessor que nessa vida perseguiu ele durante 30 anos. E esse obsessor só perdoou ele nessa existência quando viu que ele tinha nos seus braços a sua mãe reencarnada e que Divaldo resolveu amá-la, adotá-la como filho. O obsessor mudou. No filme até muito bonita a interpretação daquele ator, que era o obsessor, né? Ele fica chocado. Quando ele olha e ele muda ali o comportamento dele, diz: Divaldo, agora eu tenho que te perdoar, porque você tem nas suas mãos a minha mãe reencarnada e que você, né, vai amá-la como se fosse sua filha. E ele parou de perturbar. Era o espírito que Divaldo chamava do Máscara de Ferro, está no livro da Sueli Calda Schubert, o Mensageiro das Estrelas, né? E aí ela conta essa história desse espírito que perturbou o Divaldo nessa vida. Então, nesse filme, o que ele lá preocupado com essa criança, Joana aparece para ele no quarto, no berçário das crianças e diz: Divaldo, não te preocupes mais e siga amando. Que ao final da jornada, quando olhares para trás, perceberás, olha que coisa interessante, que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Quando eu vi essa frase de Joana, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nós temos uma visão deturpada de tudo. Nós temos uma visão deturpada das pessoas. Nós temos uma visão deturpada dos problemas à nossa volta. Nós temos uma visão deturpada até mesmo do mundo, das coisas do mundo. Por quê? Porque é uma nossa visão. Muitas vezes a nossa visão não corresponde à realidade. Porque nós não somos profundos conhecedores da essência de tudo. Continua ela. Eles foram colocados em torno de si, isso também é interessantíssimo, para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Deus do céu. Repetindo, pessoas, problemas, esse mundo existe em torno de nós para nos dar a oportunidade de crescermos enquanto espírito.
E olha que frase poética, Joana, extremamente poética. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, todos nós temos eidons, todos nós temos essência divina, já que nós fomos criados por Ele, já que nós saímos de Deus, então todos nós trazemos íncito em nós essa essência divina. Quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, ela falando para o Divaldo, e está chegando, dia 5 de maio, Divaldo fez 97 anos. Não tem carcaça que aguente muito mais tempo, né, de vida. Está com 97 anos, está com as suas limitações e dificuldades. Foi há pouco tempo nos Estados Unidos, né, eu acho, na Europa, mas já com todos os cuidados em volta dele. Ele não fala mais em pé, só fala sentado, né, todo lugar que ele vai. Aguenta, gente, é natural. Eu estou com mais ou menos 30 anos de diferença dele, já estou cansado. Ele com 30 anos lá na minha frente, agora esses caras sabem quantos anos eu tenho. Bom, e aí, o que ele continua dizendo? Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás, olha que coisa bonita, que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Porque, Edivaldo, o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Nós ficamos querendo mudar as pessoas, nós ficamos querendo corrigir os outros, mas o maior desafio é ajustar a nós mesmos, com todas as nossas imperfeições e problemas que nós temos, né? Então, ficar orgulhoso de quê nessa vida? Se nós somos seres extremamente compromissados com o nosso passado, muitas vezes um passado bem delituoso. O Haroldo, numa palestra recente que eu assisti, ele colocou uma coisa que eu nunca havia pensado, eu achei extremamente interessante. O Haroldo falou assim, você desencarna, né, e chega lá no mundo espiritual, tem um auditório te esperando. Centenas de pessoas. Quem? Seus conhecidos, que você nem lembrava mais, de outras vidas que estão lá no mundo espiritual. Parentes que nos precederam no túmulo, amigos, familiares, inimigos, tudo sentadinho lá. Né? Aí você está sendo apresentado como espírito que retornou à espiritualidade. Mas de que maneira? Aí os espíritos superiores falam assim, agora nós vamos projetar aqui, como o Felipe projeta de vez em quando data show, as palestras aqui, as pessoas trazem notebook, agora nós vamos projetar aqui tudo o que você fez nessa existência para que todo mundo veja. As coisas boas e as coisas ruins. Nós vamos projetar aqui todas as suas mensagens no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, os vídeos, os áudios, tudo que você fez. O Haroldo disse, todos nós, sem exceção, ficaremos extremamente envergonhados daquilo que será projetado da nossa existência atual. Aí o Haroldo fala assim, mas não acabou não. Aí os espíritos amigos falam assim, calma, agora nós vamos projetar para todo mundo ver as suas últimas 10 encarnações. Né? Eu não sei de vocês, eu com certeza vou sair correndo desse auditório se eu puder, se esses espíritos deixarem, né? Que a vergonha vai ser tamanha, né? Mas o que a gente tem que fazer? Reconhecer como espíritos falhos que nós somos, e aí Lacordaire nos fala isso, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Então nós precisamos, inclusive, parar para pensar o quanto nós erramos. Eu tenho falado sempre nas minhas palestras por aí, meu Deus do céu, 40 anos de doutrina espírita, às vezes ainda me pego pensando e fazendo coisas que não deveria mais. Ah, então vamos dar uma grande desculpa para isso aí, a minha fragilidade humana. Eu tenho. Se eu fosse um espírito perfeito, eu não estaria mais aqui, como muitos de nós. Mas isso não pode servir de uma desculpa eterna, porque os nossos erros devem também nos chamar a responsabilidade de não repeti-los. E mesmo assim, às vezes a gente repete. Né? Quando Jesus pega a mulher adúltera em plena na praça pública, e todo mundo chega lá, aqueles que vieram para apedrejá-la, eu não sei se vocês sabem, à frente, nessas situações, sempre tinham que vir aqueles que surpreenderam a mulher em adultério. Quem viu, aqueles são os que vinham na frente. Porque rezavam as leis mosaicas,
que as adúlteras deveriam ser apedrejadas em praça pública. Só as adúlteras, né? Os adúlteros, não. Conceito extremamente machista, né? E ainda vinga até hoje. Ainda vinga até hoje, porque muitos, né, acham que o homem pode tudo e a mulher nada. Esse conceito machista ainda vive até hoje. O que Jesus faz? Jesus está ali escrevendo na terra. Ei, Senhor, o que dizes? Então, aqueles que vinham na frente foram os que surpreenderam ela. E os que vinham atrás, eu costumo brincar dizendo, tinha nada para fazer em casa, eu vou lá jogar pedra nessa mulher. Hã? Já que vai todo mundo apedrejar, eu não estou fazendo nada mesmo, vou lá. Não tinha televisão naquela época, tinha nada, vou lá jogar pedra na adulta. E aí aquela multidão. Só que o perispírito de Jesus, uma nação fluídica de Jesus, era enorme. Já que de Chico Xavier era 15 metros em todas as direções, a NASA veio no Brasil, mediu isso, através de equipamentos, a aura do Chico, 15 metros em todas as direções, imagina de Jesus. Então Jesus sabiamente esperou alguns segundos, imantou todos eles com a sua aura magnífica, levantou, olhou nos olhos de todo mundo e fez-los recordar que nenhum de nós está livre do pecado. Naquela época, né? Um pecado. A gente prefere falar erro e falha. E o que Jesus disse para todo mundo? Tudo bem, se quer jogar pedra nela, então atira qual de vocês estiver sem pecado. Aqueles segundos ali foram propositais para acalmar a multidão. Porque quem está enraivecido não tem condição de raciocinar, muito menos acerca das coisas divinas. E aí foram se afastando, segundo aquela passagem, dos mais jovens até os mais velhos. Jesus voltou e ficou escrevendo, ele sabia que não ia acontecer nada, porque ele sabia tudo que ia acontecer antes que acontecesse. Ele olha para a mulher e fala, mulher, cadê aqueles que te... Senhor, foram todos embora. Qual é? O que ele diz para ela? Eu também não te condeno, porque ele não condenava ninguém, porque cabia ao Pai, ele mesmo disse. Gente, a justiça, só existe não vou dizer pessoa, que Deus não é pessoa. Só existe um ser, uma força, o nome que vocês quiserem dar, que tem condição de fazer justiça, é Deus. Nós, seres humanos, e o Haroldo é juiz de direito, ele fala isso, a justiça humana é falha, nós sabemos disso. Muitas vezes condena o inocente, muitas vezes liberta o culpado. Então a justiça humana é extremamente falha, porque são homens que fazem as leis e as aplicam depois, segundo o entendimento deles, que varia de cabeça de juiz para juiz. Aí o Haroldo diz o seguinte, nós na Terra não fazemos justiça, nós fazemos vingança. Eu achei extremamente interessante isso. Então, quando a gente condena alguém, nós não estamos fazendo justiça, só Deus que sabe fazer. Nós vingamos da pessoa. Segunda-feira eu estava falando lá no Santo Agostinho, e eu até citei um pouco disso, o assunto era outro. Eu falei, aqui no Santo Agostinho nós tivemos anos atrás um rapaz que foi severamente agredido, porque acharam que ele havia estuprado uma criança, e ele chegou a óbito. E depois se descobriu que não era ele. Como é que faz? E aí o Haroldo coloca com muita propriedade. Aquele que agride o criminoso, o assassino, não tem diferença dele. Nenhuma. Nenhuma. Porque ele diz, não, eu fiz justiça com as minhas próprias mãos. Não, você se vingou. Porque justiça só Deus pode fazer. Então, muitos de nós, muitas vezes, nos arvoramos em justiceiros com aquele que nos ofendeu, nos magoou, fez alguma coisa terrível contra nós, mas de justiça aí não tem nada. Tem de vingança, como diz o Haroldo. Não é o Robinson que está falando, é o doutor Haroldo. Tem nisso vingança, porque a gente se sente prazer em devolver aquilo que fizeram para conosco. Isso não é humildade, isso é orgulho ferido. Questão de ponto de vista. Tem pessoas que dizem assim, eu perco tudo, mas não cedo. Não mudam. Impressionante. É aquele complexo daquela novela, né, famosa aí, Gabriela, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Aí a música ainda falava, né, Gabriela? Porque não muda. Não muda. E a nossa função de estarmos encarnados aqui, com essa oportunidade abençoada que Deus nos deu, perdoando as nossas falhas, é para que nós possamos progredir. Então, não nos arvoremos a justiceiro de ninguém, que nós não somos. Nós somos vingadores. Então, nós precisamos
aprender. Aliás, porque até tem aquele filme da Marvel, né? Vocês já viram o título daquele filme? Em que tem o Homem de Ferro, Batman, Thor, né? Qual é o nome daquele filme? Os Vingadores. Porque eles vieram para vingar. E eles matam os oponentes. Então eles não são justiceiros. Eles são vingadores. O título do filme está corretíssimo. É assim que tem que ser. Mas fala, não, eles são justiceiros. Não. Eles são vingadores. Curioso, né? Como é que a indústria cinematográfica americana ela acerta, muitas vezes até nos títulos. Bom, continuando então. Aí o bispo Adolfo de Argel, que deu essa comunicação em Marmédia de 1862, ele nos fala, homem, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmo amontoaste sobre vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantados de que a taça da maldade tenha transbordado por toda parte. Porque nós promovemos ela. Nós promovemos ela. Quando a gente tem atitudes dessa natureza. Quando a gente age da mesma maneira para como quando agiram para conosco. Não há diferença nenhuma. O único meio que tendes para vencer o orgulho, diz o bispo, tomai a lei do Cristo como regra da vossa conduta. Viver de acordo com o Evangelho de Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus nos ensinou a perdoar. Por que a gente não consegue? Perdão não significa esquecimento, isso é para o espírito evoluído. Questão 204 do livro Consolador, Emmanuel coloca lá na resposta. Perdão e esquecimento andam juntos no coração daquele que está evangelizado. Então, nós não sintamos triste para a gente não estar evangelizado, já que a gente perdoa, mas não consegue esquecer. Ora, isso é natural. É muito difícil a gente, de fato, esquecer. Mas perdoar é da lei do Cristo. Porque quando Pedro chega até ele e, mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende, me calunia, que intenta contra mim 7 vezes? Que isso, Pedro? 70 vezes 7 vezes, 490 perdões para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Aí no livro A Sombra do Abacateiro, né, que narrava as instruções de Chico lá em Uberaba, depois que ele saía da casa da prece, sentava embaixo de uma árvore, um abacateiro, e lá ele ficava nos sábados à tarde, dando algumas mensagens, e lendo o Evangelho, e ia comentando, e um dia ele fazia uma leitura do capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados misericordiosos. E aí uma senhora levantou a mão depois e falou assim, Chico, eu sou casada há 28 anos. E meu marido não é fácil. E meus 2 filhos, igualzinho a ele. Então, nesses 28 anos de convivência, eu já passei de 490 perdões, com certeza. Toda orgulhosa, né? Já perdoei mais de 490 vezes. Aí o Chico deu uma paradinha e falou assim, Emmanuel, aqui ao meu lado, está pedindo para dizer para a senhora que quando Jesus diz 490 perdões, para cada erro da mesma pessoa. Eu costumo dizer que o Emmanuel tem uma mania de fazer para tornar para a gente mais difícil aquilo que Jesus coloca, que já é difícil de cumprir. 490 perdões para cada erro da mesma pessoa. Isso foi no dia 28 de julho de 1982, se não me falha a memória. Né? Aí o que isso quer dizer? Tanto a fala de Jesus quanto a fala de Emmanuel quer nos dizer que o perdão é incessante, infinito. Mas você não sabe o que fez comigo. Haroldo, quer voltar à tua vida, botar num painel que você fez? Quer voltar à tua vida num painel às outras encarnações? Não justifica. Mas muitas vezes as pessoas se vingam da gente naquilo qual nós fizemos com elas. Não justifica, mas acontece. E aí diz, né? O que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus tomaria com vingança? Será que Jesus agiria de uma forma diferente dessa que nós conhecemos? Caminhando para o nosso finalzinho, né? Já estamos no final. Queria achar uma coisa aqui que eu anotei.
Por isso que eu disse para vocês que precisava ficar sentado. Tá. A lenda que vocês devem conhecer, eu acho que o Rogério já até comentou isso aqui na casa uma vez. Uma lenda contada dos Cherokees, né? Tribo de índio americano. Os anciãos Cherokees estavam preocupados com um dos garotos da tribo, que, por sentir injustiçado, tornou-se agressivo. O avô do menino traz para perto de si e diz: eu entendo a sua raiva. Há uma batalha terrível entre dois lobos que vivem dentro de mim, dizia o avô. Esses dois lobos tentam dominar o espírito de todos nós. Um é mau. Seus dentes são fortes como a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, a cobiça, a arrogância, a culpa, o ressentimento da inferioridade, o orgulho, a superioridade e o ego. O outro é bom. Seu olhar é forte como a alegria, a esperança, a serenidade, a paz, a humildade, a empatia, a bondade, a generosidade, a verdade, o perdão, a compaixão, a harmonia e a fé. O neto pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual lobo vence, vô? Aí o avô respondeu: aquele que você alimentar. Então, o que nós estamos alimentando, né, nas nossas vidas? Qual dos dois lobos nós estamos alimentando? O lobo mau, que vai nos deixar infelizes por resto da vida, não importa o que nos tenham feito, ou o lobo bom, que nos ensina a procurar viver como Jesus viveu. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas fragilidades humanas, apesar dos nossos erros, que eu não posso dizer pelos senhores e senhoras, os meus são muitos. Eu me penitencio por isso todos os dias. Mas eu sei que a estrada é longa e que jamais o que nós não devemos fazer é parar de trabalhar por isso. Porque, embora saibamos das nossas limitações pessoais, se a gente deixar o trabalho, aí sim tudo se complica. Aí tudo realmente se torna muito pior. E o trabalho é qual? É o trabalho de estar aqui na frente falando com o orador, que isso não significa nada. Nada. Eu não sinto orgulho nenhum por essa tarefa. Então, muitas vezes as pessoas falam: uma boa palestra, mas vai ficar vaidoso, não. Eu falo: meu Deus do céu, se depois de 38 anos de oratório espírita eu ficar vaidoso, por favor, me tratem na reunião mediúnica de desobsessão, que eu estou obsidiado. Então, ficar vaidoso por quê? Vaidoso de quê? De que você está estudando e passando para as pessoas? Mas tem gente que acha que a gente pode ficar. É por isso que se instituiu há muito tempo atrás: olha, não se elogia o orador, não, hein? Não se bate palma no final da palestra. Né? Se instituiu isso por quê? Porque quem ficar vaidoso não entendeu nada da doutrina espírita, a verdade é essa. Nem deveria estar falando na tribuna. Que mérito a gente tem? Nenhum, porque a gente está sempre assessorado. Não é? Como o Felipe falou aqui, dos nossos espíritos que estão sempre junto com a gente. E o Chico dizia isso com muita propriedade: gente, eu não tenho uma obra minha, são todos os espíritos. Que mérito eu tenho nisso, além do esforço de estar ali psicografando, escrevendo? Então não há mérito nenhum. Eu costumo dizer que o único orgulho que eu sinto de ocupar a tribuna espírita na minha vida, nesses quase 40 anos, é que eu nunca conseguia falar para 3 pessoas numa reunião de trabalho profissional. Eu corava, eu gaguejava, eu ficava com vergonha. Então o único orgulho que eu sinto, que hoje eu falo, como falei, segunda-feira para meia dúzia de pessoas, como falo para auditório de 200, 250 pessoas. O único orgulho que eu tenho na oratória é que eu venci a minha timidez pessoal. É só isso. Né? Mas, ou seja, eu continuo mesmo, como dizia o Chico, mesmo verme de antigamente, tentando me tornar gente um dia, né? Finalizando mesmo. Apesar de todos os meus erros, as minhas imperfeições, apesar de tudo que eu já passei, e natural que tenha passado, por culpa minha, de mais ninguém, mas eu fiz uma promessa com aquele cara que eu, crucificado na cruz. Eu disse para ele o seguinte, encerrando mesmo nossa fala: o Senhor deu a vida para que nós tivéssemos vida e abundância. E apesar das minhas limitações, das minhas imperfeições, como disse João, não sou capaz sequer de amarrar suas sandálias, mas eu vou falar de você até o final da minha vida. Todos os dias, enquanto eu estiver aqui. Eu vou falar de Jesus. Muita paz a todos. Eu devolvo a palavra para o Felipe.
Agradecemos ao amigo Robinson pela reflexão da noite de hoje. E a gente vai aqui uma mensagem, né? Para que a gente possa realmente promover essa reflexão, levar para casa e aprimorar cada vez mais as lições da qual está aqui sempre vivenciando nessa casa dele. Né? Domingo agora, vamos ter a palestra com a Irene Barão. E o Gael vai estar aqui com a gente no domingo, uma temática livre. Então, às 9 horas, e o Gael vai estar aqui com a gente fazendo o estudo da nossa manhã de domingo. Um convite também, no dia 16 de junho, próximo, esse domingo, o outro, né? Nós estamos numa festa espírita, uma festa espírita do Teatro Artemis. É a peça Transmissão Joana de Andes, né? Então, são produtores locais, produtores de Miguel Pereira. Então, os ingressos já estão à venda. O espetáculo vai ser às 19 horas. Então, fica o convite aí. Eu vou pegar os cartazes amanhã. Então, vou deixar os cartazes já disponíveis aqui na parte de sábado. Então, domingo, dia 16, às 19 horas, o espetáculo Transmissão Joana de Andes. Eu estou sabendo de que todo mundo paga meia, tá? Meia junto com uma contribuição de 1 quilo de alimento. E esse quilo vai ser revertido para as casas desse. Tá? Lembrando também das atividades da casa, né? Dos nossos estudos, as nossas atividades especiais, só acompanhar no nosso blog, no cronograma de atividades bem na entrada também. Então, as atividades estão funcionando normalmente. Então, quem tiver mais informações, pode buscar para a gente encaminha para os coordenadores, para as lideranças também, que possam justamente ali dar mais informações para os nossos participantes. Né? Vamos levar nossos pensamentos, então. Agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, que possamos sair daqui com um compromisso, firmado no nosso aprimoramento, mas ao mesmo tempo levando essas mensagens àqueles que necessitam ouvir, àqueles que necessitam de conselho. Aproveitamos que estamos na mesma faixa mental, de vibrações, para que a gente possa levar essas vibrações aos espíritos que passam por necessidades, desafios, que necessitam dessa palavra de consolo, que a gente possa levar nossos pensamentos nessa faixa mental a esses espíritos, para que a gente possa continuar com o nosso compromisso firmado, juntos auxiliando esse planeta escola e transição. O Senhor nos domine, proteja todos os trabalhadores, professores, voluntários dessa casa, a toda a comunidade que recebe essa casa, a nossa cidade, ao nosso estado, país, e que nós possamos, através dessas faixas mentais, cumprir com os nossos compromissos e voltarmos nas próximas atividades dessa casa, continuando com o nosso compromisso de regeneração, auxiliando para a escola, amém, essa organização. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger hoje sempre. Aqui que desejar o passo, só mandar para o chamado, tá? Quanta